O Grande Conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 12+1. Nos Países Baixos e na Escandinávia. Nos Países Baixos, a tirania papal bem cedo despertou decidido protesto. 700 anos antes do tempo de Lutero, o pontífice romano foi destemidamente criticado por 2 bispos, que, tendo sido enviados em uma embaixada a Roma, conheceram o verdadeiro caráter da Santa Sé. Deus fez sua rainha e esposa, a Igreja, uma nobre e eterna provisão para sua família, concedendo-lhe um dote que não se deteriora e nem se corrompe, e deu a ela uma coroa e um cetro eternos. Tudo o que é de proveito, vós, como um ladrão, interceptais. Assentai-vos no templo como Deus. Em vez de um pastor, tornaste-vos um lobo para as ovelhas. Quereis fazer-nos crer que sois o bispo supremo, quando nada mais sois que um tirano. Conquanto devais ser servos dos servos, como vos chamais a vós mesmos, fazei intrigas para vos tornar senhor dos senhores. Trazeis desprezo sobre os mandamentos de Deus. O Espírito Santo é o edificador de todas as igrejas, até onde a terra se estende. A cidade de nosso Deus, da qual somos cidadãos, alcança todas as regiões celestiais e é a maior do que a cidade chamada Babilônia pelos santos profetas, a qual pretende ser divina e igualar-se ao céu, e se gaba de que sua sabedoria é imortal. E, finalmente, embora sem razão, diz que nunca errou e nem mesmo pode errar. Outros se levantaram de século em século para ecoar esse protesto. E aqueles primitivos ensinadores conhecidos por vários nomes e que passaram por países diferentes, traziam as características dos missionários valdenses, espalhando por todos os lugares o conhecimento do Evangelho. Penetraram nos Países Baixos. Suas doutrinas se espalharam rapidamente. Eles traduziram a Bíblia valdense para o holandês. Diziam: há uma grande vantagem nela. É isenta de gracejos, fábulas, ninharias, enganos, mas contém as palavras de verdade. Há realmente aqui e acolá uma dura crosta, mas mesmo aí a essência e a doçura do que é bom e santo podem facilmente ser descobertas. Assim escreveram os amigos da antiga fé no século VII. Nesse interim, começaram as perseguições romanas, mas em meio a chamas e torturas, os crentes continuaram a multiplicar-se, declarando firmemente que a Bíblia é a única autoridade infalível em questão de religião e que nenhum homem deveria ser coagido a crer, mas sim ganho pela pregação. Os ensinos de Lutero encontraram terreno apropriado nos Países Baixos, e homens zelosos e fiéis ergueram-se para pregar o Evangelho. De uma das províncias da Holanda veio o Menno Simons, educado como um católico romano e ordenado ao sacerdócio. Era completamente ignorante da Bíblia e não queria ler por medo de ser seduzido pela heresia. Quando uma dúvida concernente à doutrina da transubstanciação pesou-lhe no espírito, entendeu-a como tentação de Satanás, e pela oração e confissão procurou livrar-se dela,
mas em vão. Envolvendo-se em cenas de dissipação, ele se esforçou para silenciar a acusadora voz da consciência, contudo sem lograr êxito. Depois de algum tempo, foi conduzido ao estudo do Novo Testamento. Esse exame, juntamente com os escritos de Lutero, fê-lo aceitar a fé reformada. Logo depois ele testemunhou, numa aldeia vizinha, a decapitação de um homem condenado por ter sido rebatizado. Isso o levou a estudar a Bíblia sobre a questão do batismo infantil. Não encontrou nenhuma evidência nas Escrituras que o justificassem, mas viu que o arrependimento e a fé eram todo o necessário para receber o batismo. Meno deixou a Igreja Romana e dedicou a vida a ensinar verdades que havia recebido. Na Alemanha e também nos Países Baixos, surgiram uma classe de fanáticos, defendendo doutrinas absurdas e sediciosas, ultrajando a ordem e a decência e produzindo violência e insurreição. Meno viu os nefastos resultados aos quais esse movimento inevitavelmente iria conduzir, e com todo o empenho opôs-se aos ensinos errôneos e aos planos bárbaros dos fanáticos. Havia muitos, no entanto, que foram desviados por esses fanáticos, mas que haviam renunciado às suas perniciosas doutrinas. Remanesciam ainda muitos descendentes dos antigos cristãos, frutos dos ensinos valdenses. Meno trabalhou entre essas classes com grande zelo e sucesso. Durante 25 anos ele viajou com sua esposa e filhos, padecendo grandes dificuldades e privações, e frequentemente em perigo de vida. Atravessou os Países Baixos e o norte da Alemanha, trabalhando principalmente entre as classes mais humildes, mas exercendo extensa influência. Naturalmente eloquente, embora possuísse limitada educação, foi ele um homem de integridade inalterável, espírito humilde e maneira gentis, de que uma sincera e fervorosa piedade, exemplificando na própria vida os preceitos que ensinava, ganhando assim a confiança do povo. Seus seguidores foram dispersos e oprimidos. Sofriam grandemente por serem confundidos com os fanáticos munsteritas. A despeito de tudo, grande número foi convertido por seus trabalhos. Em nenhum outro lugar foram as doutrinas reformadas mais implacavelmente rejeitadas do que nos Países Baixos. Em poucos países, seus partidários suportaram tão terríveis perseguições. Na Alemanha, Carlos V havia proscrito a reforma e alegremente teria levado à fogueira todos os seus aderentes. Mas os príncipes ergueram-se como uma barreira contra a sua tirania. Nos Países Baixos seu poder foi maior, e editos perseguidores seguiram-se uns aos outros em rápida sucessão. Ler a Bíblia, ouvi-la ou pregá-la, ou mesmo falar a respeito dela, era cometer um crime digno de morte pelas chamas. Orar a Deus em secreto, deixar de curvar-se perante as imagens, ou cantar um salmo eram também puníveis com a morte. Mesmo aqueles que renunciassem seus supostos erros eram condenados. Se fossem homens, morreriam pela espada. Se mulheres, seriam enterradas vivas. Aqueles que permanecessem leais sofriam a mesma punição. Milhares pereceram sobre o reinado de Carlos e Filipe II. Certa vez, toda uma família foi levada perante os inquisidores, acusada de ausentar-se da missa e de realizar culto em casa. Durante a investigação de suas práticas secretas, o filho mais moço respondeu: "Pômo-nos de joelhos e oramos para que Deus ilumine nossa mente e perdoe nossos pecados. Oramos pelo nosso soberano, para que seu reino seja próspero e sua vida feliz.
Oramos pelos nossos magistrados, para que Deus nos preserve. Alguns dos juízes ficaram profundamente comovidos. No entanto, o pai e um dos filhos foram condenados à fogueira. A ira dos perseguidores era igualada à fé dos mártires. Não somente homens, mas delicadas senhoras e moças mostravam resoluta coragem. Esposas permaneciam ao lado dos maridos na fogueira, e enquanto eles eram queimados pelas chamas, elas sussurravam palavras de consolação ou contavam salmos para encorajá-los. Jovens donzelas se deitavam em sua sepultura viva, como se estivessem entrando em seus aposentos para um sono noturno, ou rumavam para o patíbulo e a fogueira trajando suas melhores vestimentas, como se estivessem indo para seu próprio casamento. Como nos dias em que o paganismo procurava destruir o evangelho, o sangue dos cristãos era a semente. A perseguição servia para aumentar o número das testemunhas da verdade. Ano após ano, o monarca, atormentado até a loucura pela resolução inconquistável do povo, insistia em sua obra cruel, mas em vão. Sob o nome de William de Orange, a revolução trouxe finalmente à Holanda a liberdade de adorar a Deus. Nas montanhas do Piemonte, nas planícies da França e praias da Holanda, o progresso do evangelho foi marcado com o sangue de seus discípulos. Mas nos países do norte encontrou entrada pacífica. Estudantes de Wittenberg, retornando a seus lares, levaram a fé reformada para a Escandinávia. A publicação dos escritos de Lutero também espalhou luz. O povo simples e vigoroso do norte volveu-se da corrupção, da pompa e das superstições de Roma para saudar a pureza e a simplicidade das verdades doadoras de vida da Bíblia. Tausen, o reformador da Dinamarca, era filho de um camponês. O rapaz desde cedo deu mostras de vigoroso intelecto. Tinha sede de saber, mas esse lhe foi negado pelas condições em que seus pais se achavam, e ele entrou num mosteiro. Ali, sua pureza de vida, juntamente com sua diligência e fidelidade, obtiveram o favor de seu superior. Uma análise mostrou ser ele possuidor de um talento que prometia no futuro bons serviços à igreja. Ficou decidido que deveriam dar-lhe educação numa das universidades da Alemanha ou dos Países Baixos. Ao jovem estudante foi dada permissão para escolher por si mesmo uma escola, sob condição de que não fosse a de Wittenberg. Não convinha expor o acadêmico ao veneno da heresia, assim diziam os frades. Tausen foi para a cidade de Colônia, que era então, como hoje, um dos bastiões do romanismo. Ali, ele logo se desgostou com o misticismo dos professores. Cerca desse tempo, ele conseguiu exemplares dos escritos de Lutero. Leu-os com admiração e deleite, desejando grandemente desfrutar de receber instruções pessoal do reformador. Mas para conseguir isso, ele precisaria arriscar-se a ofender a seu superior monástico e perder o seu apoio. Logo fez sua decisão e pouco tempo depois se matriculou como estudante em Wittenberg. Retornando à Dinamarca, voltou para o seu mosteiro. Ninguém, por enquanto, suspeitava que ele fosse simpatizante do luteranismo. Tausen não revelou seu segredo, mas esforçou-se, sem despertar preconceito dos companheiros, por levá-los a uma fé mais pura e uma vida mais santa. Abriu-lhes a Bíblia e explicou seu verdadeiro significado, pregando-lhes afinal a
Cristo como justiça do pecador e sua única esperança de salvação. Grande foi o furor do prior, que havia posto em Tausen extraordinárias esperanças como um destemido advogado de Roma. Imediatamente ele foi transferido de seu mosteiro para outro e confinado à sua cela sob estrita supervisão. Para o terror de seus novos guardiões, muitos dos monges logo se declararam convertidos ao protestantismo. Através das barras de sua cela, Tausen havia comunicado aos companheiros o conhecimento da verdade. Houvessem aqueles sacerdotes dinamarqueses sido hábeis no plano da igreja sobre como tratar a heresia, e a voz de Tausen jamais teria sido de novo ouvida. Mas, em vez de sepultá-lo em alguma masmorra subterrânea, expulsaram-no do monastério. Agora estavam eles impotentes. Um edito real, recém-baixado, oferecia proteção aos ensinadores da nova doutrina. Tausen começou a pregar. As igrejas foram-lhe abertas e o povo afluiu para ouvi-lo. Outros também estavam a pregar a palavra de Deus. O Novo Testamento traduzido para o dinamarquês teve ampla circulação. Os esforços feitos pelos papistas visando a destruir a obra resultaram em sua maior expansão. E em breve a Dinamarca confessava sua aceitação da reformada. Também na Suécia, os jovens que haviam bebido da fonte de Wittenberg levaram a água da vida aos seus compatriotas. 2 dos líderes da reforma sueca, Olaf e Laurentius Petri, filhos de um ferreiro de Orebro, estudaram com Lutero e Melanchthon, e as verdades que aprenderam foram diligentes em ensinar. Como o grande reformador, Olaf despertava o povo por seu zelo e eloquência, enquanto Laurentius, à semelhança de Melanchthon, era um intelectual de temperamento calmo e refletido. Ambos eram homens de ardente piedade, de profundos dotes teológicos e inquebrantável coragem na divulgação da verdade. A oposição papista não podia faltar. Os sacerdotes católicos incitavam o povo ignorante e supersticioso. Olaf Petri foi muitas vezes assaltado pela turba e, em várias ocasiões, por pouco escapou vivo. Entretanto, esses reformadores foram favorecidos e protegidos pelo rei. Sob o governo da Igreja de Roma, o povo estava mergulhado em pobreza e esmagado pela opressão. Privados das escrituras, tendo uma religião de meras formas e cerimônias que não portava qualquer luz à mente. Estavam retornando às supersticiosas crenças e práticas pagãs de seus antepassados pagãos. A nação foi dividida em facções contendoras, cuja contínua luta aumentava a miséria de todos. O rei determinou-se a reformar o Estado e a Igreja, e recebeu de bom grado aqueles hábeis auxiliares na batalha contra Roma. Na presença do monarca e dos principais homens da Suécia, Olaf Petri, com grande habilidade, defendeu a doutrina da fé reformada contra os campeões romanos. Ele declarou que os ensinos dos pais da Igreja deviam ser recebidos apenas quando estivessem de acordo com as Escrituras. Que as Escrituras essenciais da fé são apresentadas de maneira clara e simples na Bíblia, para que todos os homens possam compreendê-las. Disse Cristo: "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou." João 7,16. E Paulo declarou que se pregasse outro evangelho que não aquele que recebera, seria anátema. Gálatas 1,8. Como, pois, disse o reformador, ousarão outros, de acordo com sua vontade, promulgar dogmas a seu bel prazer, impondo-os como coisas necessárias à salvação?
Ele mostrou que os decretos da Igreja não têm autoridades quando em oposição com os mandamentos de Deus, e sustentou o grande princípio protestante de que a Bíblia, e a Bíblia só, é a regra de fé e prática. Esse debate, embora levado a efeito num palco relativamente obscuro, serve para mostrar-nos a qualidade de homens que formavam a classe e as fileiras dos exércitos dos reformadores. Quando pomos nossa atenção nos brilhantes centros de Wittenberg e Zurique, em nomes ilustres como os de Lutero e Melanchthon, de Zwingli e Oecolampadius, somos capazes de ouvir que esses foram os líderes do movimento, mas que os subordinados não eram como eles. Pois bem, volvamo-nos ao obscuro teatro da Suécia e aos humildes nomes de Olaf e Laurentius Petri. Desde os mestres até os discípulos, o que encontramos? Não polemistas ignorantes, sectários e ruidosos. Longe disso. Vemos homens que haviam estudado a palavra de Deus e que sabiam muito bem como manejar as armas que o arsenal bíblico lhes suprira. Eruditos e teólogos que lograram fácil vitória sobre os sofistas das escolas e os dignatários de Roma. Como resultado dessa disputa, o rei da Suécia aceitou a fé protestante e não muito tempo depois, a Assembleia Nacional declarou-se ao seu favor. O Novo Testamento havia trazido e traduzido por Olaf Petri para o sueco, e atendendo ao desejo do rei, os dois irmãos empreenderam a tradução da Bíblia toda. Assim, pela primeira vez, o povo da Suécia recebeu a palavra de Deus em sua língua nativa. Foi ordenado pela Dieta que, através de todo o reino, os ministros explicassem as Escrituras e que se ensinasse às crianças nas escolas a lerem a Bíblia. Constante e seguramente as trevas da ignorância e superstição foram expelidas pela bendita luz do Evangelho. Livre da opressão romana, a ação alcançou força e grandeza que nunca dantes havia atingido. A Suécia tornou-se uma das fortalezas do protestantismo, um século depois. Num tempo de intenso perigo, essa pequena e até ali fraca nação, a única na Europa que ousou estender a mão ajudadora para livrar a Alemanha das terríveis lutas da Guerra dos 30 Anos. Todo o norte da Europa parecia a ponto de cair novamente sobre a tirania de Roma. Foram os exércitos da Suécia que possibilitaram a Alemanha rebater a onda do sucesso papista, a conquistar a tolerância para os protestantes, calvinistas e também luteranos, e a restabelecer a liberdade de consciência nos países que haviam aceitado a reforma. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Deixe o like e compartilhe o canal. Apoie-o com seu Pix, que está na descrição do vídeo. Muito obrigado.